A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa, nós estamos lendo capítulo 3 do livro de Esther. E o rei Assuero, o rei da Pérsia, resolveu promover Amã, um dos nobres do seu reino, ao posto mais elevado do seu governo. Isso é, todos os outros nobres deveriam prestar contas para ele. E a ordem do rei é que todo aquele que se colocasse diante de Amã, o agagita, deveria respeitar, se inclinar, se curvar, reconhecer ele como uma autoridade delegada do rei. E acontece que a palavra de Deus diz que todos faziam isso, mas existia um que não fazia isso. E o nome dele era Mardoqueu. Era ali o primo que cuidou de Esther. E as pessoas passaram a observar que Mardoqueu não se inclinava diante de Amã. Sempre tem aquele que se levanta para provocar, conflitos. E Amã fica tão furioso com aquilo que ele decide não só punir Mardoqueu, mas ir contra todo o povo judeu. E quando a gente observa essa história, a gente fica se perguntando: por que tamanha perseguição contra aquele povo de Deus? Por que a partir de um ato só, aquilo se transformou uma perseguição para todo um povo? A gente precisa olhar um pouco atrás nas Escrituras para saber de quem Amã é descendente. A Bíblia é clara em dizer que Amã é agagita. Agagita é o nome colocado naqueles que são descendentes de Agag. Agag é um rei amalequita que é morto no tempo do rei Saul. Mas há mais história antes de Agag. Agag, ele é amalequita. E os amalequitas, eles são o primeiro povo a confrontar, enfrentar, guerrear contra o povo de Deus quando ele sai do Egito. É por isso que eles carregam um simbolismo espiritual muito poderoso. Porque assim que o povo de Deus é liberto do Egito, atravessa as águas do Mar Vermelho, o primeiro povo a guerrear contra ele são os amalequitas. São os descendentes ali de Amaleque. E é nessa história onde Moisés sobe em um monte, levanta as mãos para orar, enquanto Josué luta no vale. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué vencia os amalequitas. Isso ficou ao ponto que ele se cansou de levantar as mãos e Arão e Ur apoiaram as suas mãos, levantando um do lado do outro para que eles pudessem vencer ali aquela batalha. Deus disse a partir de então que haveria guerra contra Amaleque. Isso é, guerra contra os amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas, eles representam a carne. Tanto que a maneira deles agirem em guerra era sendo traiçoeiros. Eles atacavam covardemente aqueles mais fracos, as mulheres, aqueles que ficavam mais atrás. E Deus disse assim: vou exterminar Amaleque da face da terra. Por quê? Porque Amaleque representa a nossa carne. Há uma luta dentro de nós, que é contra a nossa carne. A palavra de Deus diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Amaleque, Agag, Amã, agora descendente de Agag, eles representam a resistência da carne contra o povo de Deus. Essa luta é uma luta antiga. Deus mandou Saul exterminar os amalequitas e ele não fez. Quando Davi atacou os amalequitas, eles também, de certa forma, sobreviveram em algum ponto. E aqui está de novo os amalequitas aparecendo. Isso aponta para a nossa eterna, não eterna, mas temporária luta contra a carne. Haverá o dia em que essa luta vai acabar. Mas enquanto estamos aqui, ela existe, ela resiste, ela vem contra nós. Mas a palavra de Deus nos diz como vencê-la. Ele diz: aqueles que andam pelo Espírito não vão satisfazer
os desejos da carne. Por isso a oposição de Mardoqueu. Ele não estava simplesmente sendo insubmisso. Ali eram dois povos inimigos, judeus e agagitas, judeus e amalequitas. Espírito contra a carne. Por isso que envolveu o povo todo, porque é uma luta espiritual. Mas o Senhor Jesus já nos deu vitória. Ele nos deu o Espírito para vencer Amaleque. É o Espírito Santo ali representado ali em Moisés por Arão, que nos mantém fortes para vencer Amaleque, a carne. O Espírito Santo vai te conduzir, nos conduzir sempre a toda vitória contra a carne. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.